As origens de Roma, mito e realidade. Em um tempo imemorial, antes que o calendário fosse concebido e os muros de pedra se erguessem, havia uma pequena aldeia encravada nas colinas da Itália, cercada por um manto verdejante e acariciada pelo murmúrio sereno do rio Tibre. Essa aldeia, ainda obscura, estava destinada a se tornar o berço de uma das civilizações mais influentes da história. Contudo, a fundação de Roma é envolta em lendas que mesclam mito e realidade, onde as sombras de Rômulo e Remo se projetam sobre os destinos entrelaçados de muitos. Os gêmeos, nascidos de uma princesa vestal e do deus Marte, estavam condenados a um futuro de grandes feitos. As histórias falam de como, quando bebês, foram colocados em um cesto e abandonados no rio, apenas para serem salvos por uma loba feroz. Essa imagem arquetípica da loba, que se tornaria o símbolo da cidade, sugere um paradoxo: a fúria da natureza contra a fragilidade da vida humana. Ao serem amamentados por ela, os irmãos não eram apenas salvos, eles eram marcados por um destino grandioso e turbulento. Crescendo em um ambiente tão hostil e, ao mesmo tempo, protetor, Rômulo e Remo aprenderam a arte da sobrevivência. Desde cedo, as lendas contam que os gêmeos se tornaram líderes natos, unindo os que viviam à margem da sociedade em busca de uma vida mais digna. O simbolismo de seus feitos era inegável. Eles eram a personificação da luta e da ambição, gestos que prenunciavam a grandeza que viria. No entanto, as rivalidades fraternas não tardaram a surgir, refletindo a complexidade do ser humano e a tensão intrínseca entre amor e ambição. Foi numa manhã clara que Rômulo decidiu que era hora de construir uma nova cidade, um lugar que serviria de abrigo e segurança para os que, como eles, buscavam um lar. Contudo, ao traçar as fronteiras de sua nova morada, Remo, em um ato de zombaria, desafiou a visão do irmão. Ele saltou sobre as paredes que Rômulo havia erguido, rindo do esforço do irmão. Com a ira fervendo em suas veias, Rômulo se viu compelido a um ato que mudaria o destino de sua vida e de Roma. Matou Remo, simbolizando a frágil linha entre ambição e traição. Esse ato de violência, irônico em sua essência, estabeleceu as bases de uma nova ordem. A cidade, que agora respirava sob o peso da culpa e da grandeza, seria não apenas um refúgio, mas também um palco para futuras rivalidades. Enquanto a aldeia começava a prosperar, Roma atraiu diversos grupos étnicos e tribos itálicas, cada um trazendo suas crenças, tradições e estilos de vida. O lugar, com suas ruas de barro e casas simples, logo se transformou em um entrelaçado de culturas, refletindo uma diversidade que seria característica de sua futura grandeza. Mas não era apenas a geografia que mudava. A sociedade romana começava a se definir por um conjunto complexo de normas e valores, onde a honra e a coragem eram exaltadas e a traição, um pecado capital. Os líderes romanos, conscientes do simbolismo de sua origem, utilizavam a narrativa de Rômulo e Remo como um farol, inspirando o povo a buscar a grandeza. Com cada nova conquista, os romanos se sentiam como se estivessem cumprindo um destino profetizado, uma tarefa que exigia não apenas coragem, mas também astúcia. A realidade de Roma se desdobrava em desafios constantes, enquanto tribos vizinhas, cada uma com suas ambições e anseios, representavam uma ameaça constante. Nesse cenário de rivalidade e ambição, a cidade estava em constante busca por alianças. As reuniões na Colina Palatina tornaram-se o palco de uma nova política, onde a destreza de Rômulo como líder era fundamental. O simbolismo do laço sanguíneo entre irmãos não era apenas um lembrete da unidade necessária, mas também um prenúncio das lutas internas que surgiriam. A sombra do fratricídio pesava sobre as decisões tomadas, ecoando a pergunta: até onde você iria por poder e ambição? À medida que Roma se expandia, a cidade não apenas absorvia culturas, mas também era moldada por elas. As influências etruscas traziam inovações em engenharia e arquitetura, enquanto os costumes locais misturavam-se em um caldeirão vibrante de experiências. Esse entrelaçamento cultural não apenas forjou a identidade de Roma, mas também plantou as sementes para as ambições futuras. Com a cidade crescendo em importância e influência, um horizonte de possibilidades se abria, onde a ambição se tornava combustível para a grandeza. Cada nova conquista parecia reverter o tempo, trazendo à mente as lembranças de Rômulo e Remo, enquanto o eco de suas vozes reverberava nas colinas, instigando Roma a sonhar cada vez mais alto. E assim, em meio a uma tapeçaria de conquistas e rivalidades, os romanos olhavam para o futuro, ansiosos por saber o que a próxima era lhes reservaria.
Um novo capítulo aguardava na forma da República Romana, onde desafios e oportunidades dançariam em um ritmo frenético, entrelaçando as vidas de heróis e vilões, enquanto o destino da cidade começava a se formar em uma narrativa rica e complexa. Com o brilho da aurora iluminando os 7 montes de Roma, a cidade já não era apenas uma aldeia em ascensão. Agora, tornara-se a joia de um novo sistema de governo. A República Romana, formada em 509 a.C., emergia das cinzas da monarquia, como um fênix renascente, trazendo consigo uma promessa de liberdade e oportunidades. Entretanto, essa nova era não se mostraria isenta de desafios. A ambição e a rivalidade eram os pilares que sustentavam a sociedade romana, enquanto os ecos de Rômulo e Remo ainda ressoavam nas mentes dos cidadãos. A estrutura política da República, marcada pela luta constante entre patricianos e plebeus, reflete a ironia da liberdade recém-conquistada. Os patricianos, detentores do poder e das riquezas, se viam como os legítimos governantes, enquanto os plebeus, com suas esperanças e frustrações, clamavam por igualdade. A tensão social criava um terreno fértil para conflitos, onde as vozes dos oprimidos se levantavam como um rugido, exigindo seu espaço nas decisões que moldavam o destino da nação. As Guerras Púnicas, uma série de 3 conflitos com a poderosa cidade de Cartago, se tornariam o palco dessa luta épica. O estalo das armas ecoava pelas colinas, e o simbolismo dessas batalhas se tornava palpável, a luta pela supremacia no Mediterrâneo. O general cartaginês Aníbal, com sua audácia lendária, atravessou os Alpes montanhosos com um exército e uma ousadia que desafiavam a lógica. Suas táticas, como um golpe de mestre, prenunciavam um enfrentamento que testaria não apenas a força militar de Roma, mas também sua resiliência moral. Os romanos, enfrentando a adversidade, mostraram-se imbatíveis. A Batalha de Canas, onde as tropas romanas sofreram uma derrota devastadora, se tornaria uma marca indelével na história militar. Uma hipérbole da tragédia e do heroísmo. Entretanto, na escuridão daquela derrota, a chama da determinação iluminava o caminho, e Roma se levantou, não como uma cidade ferida, mas como uma força imparável. A resiliência romana se revelava na capacidade de aprender com os erros, transformando derrotas em vitórias e preparando-se para o que estava por vir. Com o tempo, Roma não apenas venceu as guerras púnicas, mas também absorveu as riquezas de Cartago, ampliando suas fronteiras e abrindo novos horizontes. O simbolismo da vitória sobre um inimigo tão formidável não apenas elevou o moral romano, mas também plantou as sementes de uma ambição insaciável. A República estava em expansão, e suas legiões tornaram-se conhecidas como um símbolo de poder, invencíveis nas terras conquistadas. Porém, essa ascensão estava acompanhada de conflitos internos cada vez mais intensos. O prenúncio de uma crise social se tornava evidente, com as terras e riquezas concentradas nas mãos de poucos, enquanto os plebeus continuavam a lutar por seus direitos. O clamor popular se intensificava, e líderes como os irmãos Graco surgiram, prometendo reformas e justiça social. Contudo, a ironia da política romana revelava-se nas consequências de suas ações, pois a luta por igualdade frequentemente resultava em mais sangue derramado, e numa espiral de violência e traição. À medida que Roma se tornava mais poderosa, a corrupção e a ambição desenfreada começaram a corroer os alicerces da República. O poder, como uma erva daninha, começava a se espalhar, enquanto figuras como Sila e Pompeu buscavam consolidar suas influências. A luta pelo controle, não apenas do exército, mas também do coração e da mente do povo, tornou-se um jogo de xadrez mortal. As alianças se formavam e se desfaziam, e cada movimento nas sombras prenunciava um futuro incerto. Com o sopro da guerra e da traição pairando sobre Roma, os cidadãos se viam à beira de uma nova era, onde os valores da República, uma vez glorificados, estavam prestes a ser desafiados. Enquanto o calor da ambição queimava nas veias dos romanos, uma nova figura começava a emergir. Um líder que se tornaria um divisor de águas em sua história. Júlio César. Ele representava não apenas a continuidade da luta pelo poder, mas também o prenúncio de uma transformação que mudaria o rumo da cidade para sempre. Assim, enquanto a República se aventurava em um terreno cheio de incertezas e promessas, o espírito de Roma, alimentado pela ambição e pela luta, continuava a pulsar, aguardando o próximo ato dessa grandiosa narrativa que moldaria não apenas o destino da cidade, mas de todo o mundo ocidental.
À medida que a poeira das guerras e dos conflitos se assentava sobre Roma, uma nova e imponente figura começava a se destacar nas ruas empoeiradas e nos salões de poder da República. Júlio César. Nascido em uma família patrícia em 100 a.C., César era a personificação da ambição e do pragmatismo, um homem cujos olhos brilhavam com o desejo de deixar uma marca indelével na história. Desde o início, ele soube que sua vida não seria apenas uma nota de rodapé nos anais de Roma, mas uma sinfonia poderosa que ressoaria por séculos. Aos 30 anos, enquanto outros se contentavam em desfrutar os privilégios de sua classe, César marchou para a Gália, onde se tornaria um general reverenciado. Seus relatos de campanha, narrados em De Bello Gallico, capturavam a imaginação do povo romano e as engrenagens do poder político. O simbolismo de suas vitórias militares não era apenas sobre conquistas territoriais, era uma alegoria da luta pela supremacia e uma declaração de que ele estava, sem dúvida, destinado à grandeza. Com cada batalha, sua fama crescia, e a lealdade de suas legiões, inabalável como aço, cimentava sua posição como um dos homens mais poderosos da República. Entretanto, o poder atrai, e a linha entre admiradores e inimigos se tornava cada vez mais tênue. O prenúncio da tragédia pairava sobre César, como um mau presságio que não podia ser ignorado. Sua ascensão não era bem vista pelos senadores, que viam em sua popularidade uma ameaça à própria essência da República. O simbolismo de uma cidade que antes celebrava seus líderes, agora se transformava em um campo de batalha de intrigas e desconfiança. O paradoxo de sua situação se tornava evidente. Quanto mais César conquistava, mais isolado se sentia em um mundo que antes o aclamava. A ironia de sua situação se manifestou nas alianças que ele formou. O primeiro triunvirato, uma coalizão com Pompeu e Crasso, parecia a chave para um novo tipo de governo, onde o poder compartilhado poderia trazer estabilidade. No entanto, sob a superfície, essa união estava fadada a se desfazer, uma fissura que prenunciava a tragédia que se aproximava. César, com sua ambição ardente, viu a oportunidade de superar seus aliados, mas essa estratégia, embora tentadora, o colocava em um caminho de colisão inevitável. Em 49 a.C., César cruzou o Rubicão, um ato simbólico que desafiava o Senado e proclamava sua intenção de tomar Roma para si. O ato, um verdadeiro lei acta est, a sorte está lançada, reverberou em todo o império, um grito de guerra que ressonou nas mentes e corações dos romanos. A ousadia de César era um prenúncio de revolução, uma revolução não apenas militar, mas também social e política. As interjeições de espanto e celebração se misturavam nas ruas, enquanto os cidadãos debatiam as consequências de suas ações. A batalha se seguiu e a guerra civil romana se espalhou como um incêndio, consumindo tudo em seu caminho. Os gritos dos soldados, as onomatopeias das espadas colidindo, ecoavam pela história, enquanto as legiões de César avançavam, implacáveis e determinadas. Seu triunfo sobre Pompeu na Batalha de Farsalos não apenas consolidou seu poder, mas também transformou César em um imperador em tudo, menos no título. A ironia, no entanto, era palpável. A vitória trouxe não apenas glória, mas também uma crescente oposição que começava a se infiltrar nas sombras. À medida que César se instalava em Roma, seus inimigos se organizavam. O Senado, uma vez um símbolo de poder e autoridade, tornara-se um campo de batalha de conspirações. O simbolismo de César como um tirano era utilizado por seus adversários, que clamavam pela restauração da liberdade. As interjeições de apoio e descontentamento se tornavam ensurdecedoras, criando uma tensão quase palpável nas praças. A metáfora do leão em uma jaula se tornava cada vez mais verdadeira. César, agora cercado por aliados e inimigos, navegava em um mar de desconfiança. As idas de março de 44 a.C. se aproximavam, um dia que seria gravado nas páginas da história com a tragédia de um assassinato que reverberaria através dos séculos. Os senadores, com seus corações pesados e mentes repletas de medo e ciúmes, se reuniram em torno de César. O prenúncio do fim pairava sobre ele, como uma sombra que não poderia ser ignorada. As histórias de conspirações sussurradas nas escuras esquinas de Roma se tornaram o pano de fundo de sua vida. Uma sinfonia de intriga que culminaria em seu destino. Enquanto César caminhava para a morte, os ecos de suas conquistas ainda ressoavam nas ruas da cidade que ele moldara. Ele não era apenas um líder. Ele era o reflexo de uma Roma em transformação,
Uma Roma que, em sua busca pela grandeza, havia se tornado um campo fértil para ambições e tragédias. E enquanto o punhal se aproximava, a história de Roma estava prestes a se desdobrar em uma nova era, uma era marcada por alianças frágeis e lutas pelo poder que moldariam o futuro da civilização. O destino de Roma estava à beira de uma mudança drástica, e o próximo capítulo começava a se desenhar na forma de um novo governo e novos desafios, onde o legado de César ecoaria nas batalhas por um futuro incerto. Após a tragédia das Idas de Março, Roma se viu em meio a uma tempestade de caos e incertezas. A morte de Júlio César não apenas desmantelou o que restava da República, mas também deixou um vácuo de poder que clamava por um novo líder. Entre os conspiradores e os apoiadores, um jovem destemido emergiu das sombras. Otaviano, o sobrinho neto de César. Com um espírito determinado e uma visão de grandeza, ele estava prestes a transformar o destino de Roma para sempre. Otaviano, que se tornaria conhecido como Augusto, percebeu que o legado de César não poderia ser esquecido. Ao contrário, deveria ser reverenciado. A ironia não passou despercebida. O assassino de César, Bruto, logo se tornaria um símbolo da traição, enquanto Otaviano se apresentava como o salvador de Roma. Com astúcia política e uma habilidade inigualável para conquistar o povo, ele começou a consolidar seu poder, como um maestro orquestrando uma sinfonia em meio ao caos. O prenúncio de uma nova era começou a se desenhar enquanto Otaviano navegava pelas águas turbulentas da política romana. A batalha contra Marco Antônio, o aliado de César, tornava-se inevitável. Os dois se tornaram protagonistas de um drama épico, uma luta pelo controle que ecoava as antigas rivalidades entre Roma e suas potências rivais. A Batalha Naval de Actium, em 31 a.C., seria o clímax dessa disputa. As ondas do Mediterrâneo, repletas de navios e soldados, tornaram-se o cenário de um embate que definiria o futuro do Império. O simbolismo dessa batalha não era apenas militar, era a luta entre a velha ordem e a nova, entre a liberdade e a tirania. A vitória de Otaviano não apenas desmantelou o que restava do poder de Antônio, mas também selou seu destino como o primeiro imperador de Roma. O aplauso do povo ressoava nas praças, e a ironia do seu novo título, príncipe, marcava uma transição de poder. Otaviano não se apresentava como um monarca absoluto, mas como um guardião da República, enquanto lentamente consolidava seu domínio. Assim, a Pax Romana começou a se estabelecer, uma era de paz que abençoaria o império e traria prosperidade. Augusto não apenas governava, ele era um arquétipo de um novo ideal. Suas reformas administrativas, que enfatizavam a eficiência e a justiça, foram uma ode à nova ordem. Ele personificava a mudança, empregando o simbolismo de César, mas ao mesmo tempo cultivando a imagem de um líder benevolente, que se preocupava com o bem-estar de seu povo. A construção de estradas e aquedutos não era apenas uma demonstração de poder, mas também uma metáfora da conexão entre as diversas províncias do Império. O eco de seus feitos ressoava nos corações dos cidadãos, e o nome de Augusto se tornava sinônimo de estabilidade. Contudo, a sombra do poder absoluto não tardou a se fazer presente. As interjeições de apoio que inicialmente o aclamavam, logo se misturavam com sussurros de descontentamento. A imagem de um líder benevolente começava a se desfazer sob o peso da desconfiança. Embora a Pax Romana prometesse paz, os desafios internos não desapareciam. A corrupção e a ambição, como ervas daninhas, ameaçavam as bases do império, e os sonhos de grandeza frequentemente colidiam com a realidade da política. A sucessão de Augusto se tornaria um tema recorrente, uma dança de poder, onde os herdeiros e os pretendentes lutavam por um lugar sob o sol. A ironia das promessas de continuidade e estabilidade frequentemente se tornava a fonte de rivalidades sangrentas. O legado de César, que uma vez inspirou Otaviano, agora se transformava em um campo de batalha entre aqueles que desejavam a coroa e aqueles que a protegiam. Enquanto isso, Roma se expandia, suas fronteiras se estendendo por terras distantes, como um sonho coletivo que tomava forma. Os conquistadores romanos, impulsionados pela ambição, navegavam em novas terras, trazendo não apenas suas armas, mas também sua cultura e civilização. O simbolismo das legiões romanas se tornava um farol de conquistas, um lembrete de que a ambição não conhecia limites. O eco das espadas se misturava ao canto dos poetas, que celebravam as vitórias e lamentavam as perdas, entrelaçando a história de Roma em uma tapeçaria rica e complexa. Com o tempo,
A era de Augusto se consolidou como um momento de ouro na história de Roma. Mas sob a superfície, as correntes da ambição e da rivalidade continuavam a fluir. Os senadores, embora oficialmente leais, começaram a ver o imperador como um rival. As interjeições de apreensão entre os cidadãos e as promessas de segurança tornaram-se um campo de batalha invisível, onde o amor e o ódio coexistiam. À medida que o sol começava a se pôr sobre o império, um novo capítulo se preparava para ser escrito. A história de Roma, rica em glória e tragédia, estava prestes a se desdobrar em um novo ciclo de poder e luta, onde as lições do passado moldariam o futuro. A era de Augusto, uma era de paz, poderia estar apenas começando a enfrentar os desafios que ameaçariam sua continuidade, enquanto a ambição e os desejos de poder continuavam a girar na dança eterna da história romana. Com a fundação do Império sob Augusto, Roma parecia finalmente encontrar seu caminho. No entanto, o que muitos consideravam um reinado de paz e prosperidade estava prestes a se transformar em uma era marcada pela grandiosidade e pela decadência. A transição de poder que se seguiu a Augusto trouxe uma nova dinastia, e com ela a complexidade da natureza humana começou a se desdobrar em todo o seu esplendor e tragédia. Os sucessores de Augusto, como Tibério, Calígula e Cláudio, passaram a governar Roma, cada um deles trazendo consigo uma nova faceta do poder imperial. Tibério, embora inicialmente visto como um administrador competente, logo se tornou um homem recluso, mergulhando em paranoia e desconfiança. O prenúncio de sua tirania se espalhou como uma sombra, enquanto os sussurros nos corredores do poder se transformavam em gritos de indignação nas ruas. A ironia era palpável. Um homem destinado a manter a paz tornara-se um símbolo de medo e opressão. Enquanto isso, Calígula surgia como um dos imperadores mais controversos da história romana. Conhecido por sua extravagância e excentricidade, ele rapidamente se tornaria o epítome da decadência. Sua fama de loucura não era apenas uma questão de rumores. As alegações de que ele nomeou seu cavalo como cônsul ecoavam em Roma como um eco de uma ironia cruel. As interjeições de espanto e risos que cercavam seu nome revelavam a inquietação do povo diante de um líder que desafiava as normas e, por vezes, a própria sanidade. Contudo, mesmo em meio ao caos, houve também momentos de esplendor. Cláudio, embora muitas vezes subestimado, provou ser um governante capaz que trouxe inovações e melhorias para o império. O simbolismo de sua ascensão ao poder, superando as expectativas de muitos, representava a possibilidade de redenção em meio à decadência. Suas reformas administrativas e a expansão do império para a Britânia eram um lembrete de que, mesmo em tempos turbulentos, a grandiosidade ainda poderia florescer. A metáfora da fênix renascendo das cinzas se tornava um reflexo da luta eterna entre a grandeza e a degradação. No entanto, a linha entre a glória e a ruína estava se tornando cada vez mais tênue. A instabilidade política, marcada por assassinatos e conspirações, começou a corroer a estrutura do império. As interjeições de apoio que uma vez foram direcionadas aos imperadores, agora se tornavam murmúrios de descontentamento. A ironia da fama, que antes elevava um homem ao status de divindade, agora o levava a um abismo de desconfiança e traição. À medida que o império se expandia, suas fronteiras se tornavam cada vez mais difíceis de controlar. As legiões romanas, antes símbolos de invencibilidade, começaram a enfrentar desafios imprevistos nas regiões mais distantes. A resistência de povos como os germânicos não era apenas uma questão militar, mas também um prenúncio de mudanças profundas na identidade romana. As imagens dos soldados lutando contra um inimigo feroz se tornavam um reflexo das lutas internas de Roma, onde a grandeza militar frequentemente se chocava com a realidade da administração de um império vasto. Enquanto isso, as artes e a cultura floresciam em Roma. O simbolismo da beleza, da literatura e da arquitetura atingia novos patamares, oferecendo um contraste marcante com a política turbulenta. Poetas como Virgílio e Horácio, com suas palavras eloquentes, teceram uma tapeçaria de esperanças e aspirações que permeavam a vida romana. No entanto, mesmo essas vozes brilhantes não conseguiam silenciar os ecos da decadência que se aproximavam, como nuvens ameaçadoras no horizonte. A transformação da sociedade romana, impulsionada pelo comércio e pela troca cultural, começava a mudar a natureza do que significava ser romano. Os valores que antes sustentavam a república agora eram desafiados por uma nova era de individualismo e excessos.
A ironia da situação se tornava evidente. Enquanto Roma se expandia em grandiosidade, a unidade que havia sustentado o império começava a se fragmentar. Conforme os anos se desenrolavam, a luta pelo poder e a decadência moral tornavam-se temas recorrentes. Os imperadores, na busca incessante por controle, enfrentavam o paradoxo de sua própria criação. A glória do império estava intrinsecamente ligada à sua fragilidade. As interjeições de esperança e os gritos de desespero ecoavam nas ruas, enquanto a população se via presa em uma teia de ambições e traições. A história de Roma, rica em conquistas e tragédias, estava prestes a se desdobrar em uma nova era, onde os ideais de grandeza e a realidade da decadência se entrelaçariam em uma narrativa complexa. O legado de Augusto e os imperadores que o seguiram se tornariam uma tela sobre a qual a história pintaria suas cores, onde cada ação e cada escolha moldariam o destino de uma civilização que continuava a buscar seu lugar no mundo. À medida que o império caminhava por essas veredas, um novo desafio surgiria, um adversário que testaria a resiliência de Roma. O cristianismo, uma fé que começava a se espalhar como um fogo incontrolável, trazendo consigo não apenas mudanças espirituais, mas também questões fundamentais sobre a identidade do império. Enquanto o Império Romano se expandia em sua grandiosidade, uma nova corrente espiritual começou a tomar forma nas ruas empossadas de Jerusalém, uma mensagem de esperança que desafiaria as fundações do mundo romano. Era o cristianismo, uma fé nascida da tradição judaica, que rapidamente se espalharia como um fogo incandescente entre as sombras da opressão e do descontentamento. O prenúncio de uma revolução espiritual começou a ecoar nas sinagogas e nos lares, onde as histórias de amor, compaixão e redenção encontravam um terreno fértil nos corações das pessoas. Jesus de Nazaré, um pregador carismático que vagava pelas cidades e vilarejos, tornava-se a personificação dessa nova mensagem. Suas parábolas, repletas de simbolismo e sabedoria, ecoavam nas multidões, atraindo seguidores que buscavam não apenas a salvação, mas também um propósito em tempos de incerteza. Após a crucificação de Jesus, seus discípulos se tornaram os heraldos de sua mensagem, espalhando suas palavras através do império. Pedro e Paulo, figuras centrais da nova fé, viajaram incansavelmente, estabelecendo comunidades de cristãos em cidades como Antioquia, Corinto e Roma. A metáfora da semente que se espalha pela terra começou a se concretizar, à medida que os primeiros seguidores se reuniam em lares, longe dos olhares inquisidores das autoridades. O simbolismo do peixe, um dos primeiros emblemas do cristianismo, tornava-se um sinal de reconhecimento entre os crentes, uma maneira discreta de afirmar a fé em um mundo hostil. Entretanto, a ascensão do cristianismo não ocorreu sem resistência. Os romanos viam essa nova religião como uma ameaça à ordem estabelecida, um desafio à própria essência do império. A ironia de um movimento pacífico ser tratado como uma insurreição refletia a fragilidade de uma civilização que havia se construído sobre a opressão. As perseguições a cristãos começaram a se intensificar sob imperadores como Nero, que culpou os seguidores de Cristo pelo incêndio de Roma em 74 d.C. Os gritos de dor e desespero daqueles que eram martirizados ecoavam nas arenas, onde a brutalidade dos gladiadores se misturava com o martírio dos fiéis. As interjeições de compaixão e indignação nas ruas de Roma tornavam-se um testemunho da resistência da nova fé. À medida que a fé cristã se espalhava, ela também começou a absorver aspectos da cultura romana, criando uma fusão que desafiava as normas tradicionais. Os diáconos e bispos, como líderes de comunidades emergentes, promoviam uma nova ética que enfatizava a igualdade e a solidariedade. O simbolismo da cruz, uma vez um sinal de morte, transformou-se em um emblema de esperança e redenção, representando a vitória sobre a opressão e a promessa de vida eterna. A ironia dessa transformação ecoava nas mentes dos romanos, que agora viam a mensagem de Cristo como um farol de esperança em meio à decadência de seu próprio império. Enquanto a fé cristã se firmava, a história de Roma estava em um ponto de inflexão. As velhas crenças e tradições, agora desafiadas por uma nova esperança, se preparavam para um confronto que moldaria o futuro do império. A interseção entre a fé cristã e a estrutura política romana tornava-se um terreno fértil para conflitos e alianças inesperadas. O que antes era uma simples mensagem de amor, agora ameaçava desmantelar o próprio coração da civilização romana.
E assim, à medida que o cristianismo avançava como uma onda poderosa, a história de Roma se preparava para enfrentar uma nova era de desafios e transformações, onde as crenças e ideais iriam se entrelaçar em uma tapeçaria rica e complexa, moldando o destino de uma civilização que buscava a redenção em meio à decadência. O que estava por vir era uma luta não apenas pelo poder, mas pela alma de Roma, onde o eco da nova fé se tornaria uma força irresistível que desafiaria os fundamentos do império. À medida que o sol começava a se pôr sobre a grandiosa Roma, uma nova era se anunciava. Uma era de crise e transformações, onde os ecos do passado se tornavam murmúrios de uma civilização à beira da queda. A ironia dessa transição era palpável. A cidade que uma vez se ergueu sobre o mundo, agora enfrentava uma série de desafios que ameaçavam desmantelar o império que havia dominado por séculos. As interjeições de desespero e incerteza se espalhavam entre o povo, que já não sabia se suas esperanças de glória eram mais do que meros sonhos. Diversos fatores contribuíram para essa decadência. A corrupção e a ineficiência administrativa corroíam as fundações do império. Os senadores, uma vez nobres e dedicados ao bem comum, tornaram-se símbolos de avareza e ambição. As interjeições de indignação nas praças ecoavam como um lamento coletivo, enquanto o povo testemunhava o afastamento de seus líderes, que priorizavam interesses pessoais em detrimento do bem-estar da nação. A ironia era cruel. Os governantes que deveriam ser guardiões da República transformaram-se em tiranos que alimentavam o caos. Paralelamente, as invasões bárbaras começaram a se intensificar, com tribos germânicas e hunas cruzando as fronteiras do império como ondas tumultuadas em um mar revolto. A vulnerabilidade de Roma, exposta pela fragilidade das legiões e pela falta de um plano coeso de defesa, tornava-se uma metáfora do que acontecia nas mentes de seus cidadãos. As imagens de batalha nas fronteiras se misturavam aos relatos de famílias que abandonavam suas terras, enquanto os novos invasores se estabeleciam nas províncias outrora pacíficas. Os gritos de guerra e os lamentos de perda se tornavam um lembrete constante da fragilidade da grandeza. E então havia o cristianismo, uma fé que já desafiava as fundações do império, mas que agora também se tornava um dos pilares da nova ordem. À medida que os imperadores se convertiam e o cristianismo se tornava a religião oficial, os conflitos entre as velhas tradições romanas e a nova fé se intensificavam. As interjeições de apoio e resistência se entrelaçavam em um jogo perigoso, onde a espiritualidade e a política se tornavam inseparáveis. O simbolismo da cruz, antes um sinal de opressão, agora se erguia como um farol de esperança, mesmo enquanto a estrutura do império começava a desmoronar. No entanto, não era apenas a guerra e a religião que ameaçavam Roma. A economia também se via envolta em uma espiral descendente. A inflação e a escassez de recursos tornavam a vida insuportável para muitos cidadãos. As interjeições de frustração nas ruas refletiam a luta de um povo que se perguntava como os deuses haviam abandonado sua cidade. A metáfora do pão e circo, que outrora servia como uma solução temporária para os problemas do império, agora se tornava uma ironia amarga. O povo buscava consolo em entretenimentos superficiais, enquanto as realidades da vida diária se tornavam cada vez mais insuportáveis. As crises políticas se tornaram o cotidiano da vida romana. Imperadores efêmeros, que muitas vezes eram derrubados ou assassinados, tornaram-se uma constante na história do império. As interjeições de alegria e esperança rapidamente se transformavam em desespero e traição. O simbolismo do trono imperial se tornava um campo de batalha, onde a lealdade era tão volátil quanto a própria política. As imagens de soldados marchando em direção ao palácio, tanto para proteger quanto para usurpar, tornavam-se uma narrativa comum, refletindo a luta pelo poder em um mundo desmoronando. No horizonte, a cidade de Roma, com suas magníficas construções e suas memórias gloriosas, tornava-se um símbolo do que havia sido. Uma civilização que não apenas conquistara terras, mas também corações. A ironia da grandeza e da decadência coexistindo em uma mesma narrativa criava uma tapeçaria rica, repleta de tragédias e triunfos. A imagem da cidade de Roma, com suas ruínas se erguendo como monumentos à sua história, servia como um prenúncio de um futuro incerto, onde as lições do passado moldariam o destino de uma nova era. Enquanto o império se desintegrava sob o peso de suas próprias contradições, um novo mundo começava a emergir,
onde as sementes da civilização romana se entrelaçariam com as novas culturas que surgiam. As interjeições de esperança e desespero dos romanos se tornavam um eco distante, enquanto as vozes dos novos povos e tradições começavam a preencher o vácuo deixado pela queda. A história de Roma, rica em complexidade, ainda tinha muito a contar, enquanto as transformações moldavam o futuro e o legado de uma civilização que se recusava a ser esquecida. Assim, a narrativa de Roma estava longe de chegar ao fim. O que se desenrolava era apenas o prelúdio de uma nova saga, onde as lições do passado se entrelaçariam com as promessas do futuro, moldando um novo mundo onde o espírito romano ainda poderia ressoar nas páginas da história. O caminho pela frente seria repleto de desafios e transformações. À medida que a humanidade buscava compreender o legado de uma civilização que havia brilhado intensamente, mas que também havia aprendido, da maneira mais difícil, que até mesmo as maiores grandiosidades podem se tornar lembranças nas areias do tempo.